Amados irmãos e irmãs, mais um dia se levanta e com ele recebemos do Senhor mais uma chance de descansar nossa vida em sua presença. Hoje, nos reunimos em oração com as palavras poderosas do Salmo 1, um salmo que nos revela que Deus conhece o caminho dos justos e que quem escolhe andar na sua presença está protegido, firmado e abençoado. A palavra diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Clamamos ao Senhor porque sabemos que quem se mantém firme na sua presença, alimentando-se da sua palavra, permanece seguro, protegido e frutificando, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Se você precisa que Deus guarde o seu caminho, proteja a sua vida e traga livramento sobre a sua casa, escreva agora o seu nome e o nome da sua família nos comentários. Vamos orar juntos, agora. Feche os olhos, acalme o seu coração e entregue sua fé nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu levanto a minha voz nesta manhã com a certeza inabalável de que o Senhor não apenas vê os meus passos, não apenas conhece o caminho dos justos, mas também ouve cada palavra que sai dos meus lábios, cada suspiro que sai da minha alma, cada clamor silencioso que brota do mais íntimo do meu espírito. Eu não oro a um Deus distante, eu não clamo a um Deus indiferente. Eu não me ajoelho diante de um Deus surdo. Eu me coloco diante do Deus vivo, do Deus que ouve, que responde, que age, que se move em favor daqueles que nele confiam, que nele esperam, que escolhem caminhar segundo a sua palavra. O Salmo 1 declara que o Senhor conhece o caminho dos justos. É uma declaração de segurança, de cuidado, de vigilância divina constante. Porque quando os teus olhos estão sobre mim, não há espaço para surpresas malignas, não há espaço para ataques ocultos, não há espaço para emboscadas do invisível. E é por isso que eu te peço, com toda a fé, ergue sobre mim um muro de fogo, estabelece ao meu redor uma blindagem espiritual que impeça qualquer investida do maligno contra a minha vida, contra a minha mente, contra a minha saúde, contra a minha casa, contra a minha família e contra tudo que o Senhor me confiou. Pai, eu oro para que nenhuma seta encontre espaço na minha direção. Que nenhuma palavra maldita lançada nas sombras, nenhum desejo perverso, nenhuma inveja disfarçada, nenhum olhar carregado de maldade, nenhum pensamento contrário prospere contra mim. Que todo espírito de opressão, de perseguição, de confusão, de divisão, que tenta se infiltrar nos meus ambientes, nos meus relacionamentos, nos meus projetos, seja agora paralisado, desfeito, cancelado e lançado por terra pelo poder do nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao meu redor, formando um escudo impenetrável, vigiando cada passo, protegendo cada decisão, bloqueando cada seta, desfazendo cada armadilha, derrubando cada laço, frustrando cada plano arquitetado no reino das trevas contra a minha vida. Que nenhuma obra feita nas madrugadas, nenhum ritual, nenhuma palavra lançada, nenhuma tentativa de bloqueio espiritual encontre brechas, porque quem guarda o meu caminho é o Senhor. E quem está debaixo da tua proteção não vive à mercê do mal. Deus, eu te peço, fecha todas as brechas, visíveis e invisíveis. Se há portas abertas que eu não percebi, se há acessos que o inimigo tenta usar, se há fraquezas que precisam ser fortalecidas, se há ambientes que precisam ser purificados, que tudo isso agora seja alinhado, restaurado e protegido pela tua mão. Que minha casa esteja guardada, que as paredes da minha residência sejam seladas espiritualmente, que os cômodos sejam tomados pela tua presença, que o teu espírito habite em cada ambiente e que nenhum espírito contrário, nenhum espírito de discórdia tenha permissão de entrar, de permanecer ou de agir. Eu oro, Pai, não apenas por proteção física, mas também emocional e espiritual. Que minha mente esteja blindada,
Que meus pensamentos não sejam acessíveis ao inimigo. Que nenhuma seta mental, nenhuma tentativa de gerar confusão, desânimo, insegurança, ansiedade ou medo consiga ultrapassar a barreira espiritual que o Senhor levanta agora. Que a minha mente esteja cheia da tua paz, cheia da tua verdade, cheia da tua presença, alinhada com o céu, protegida contra todo tipo de contaminação emocional e espiritual. Pai, protege também minhas emoções, que eu não absorva os pesos dos ambientes, que eu não carregue fardos que não me pertencem, que eu não me sobrecarregue com as expectativas dos homens, que eu não me desgaste com palavras que não vêm de ti, que minha alma esteja preservada, limpa, guardada, curada, selada pela tua presença, que nenhuma seta de tristeza, de frustração encontre lugar dentro de mim. Senhor, eu oro também pela proteção dos meus caminhos. Que aonde quer que eu vá hoje, o teu Espírito vá à minha frente, que todo acidente seja evitado, que todo laço preparado no caminho seja agora destruído, que todo caminho de maldição seja fechado, que todo trajeto que não vem de ti seja bloqueado e que só os caminhos de bênção, de proteção, de paz, de prosperidade, de avanço e de vitória estejam abertos para mim, para minha família e para tudo aquilo que está debaixo da minha responsabilidade. E eu te peço, Senhor, guarda também os meus relacionamentos, que nenhuma pessoa enviada pelo inimigo consiga acessar a minha vida. Que toda amizade disfarçada, toda aproximação mal intencionada, todo vínculo que carrega segundas intenções, que esconde inveja, que carrega falsidade, que semeia divisão, seja agora cortado, cancelado, removido em nome de Jesus. Que somente pessoas alinhadas com os teus propósitos, com a tua vontade, com a tua luz, permaneçam no meu caminho. E eu declaro, Deus, nenhuma palavra contrária se cumprirá. Nenhum desejo do maligno terá efeito sobre mim. Nenhuma armadilha se fechará. Nenhuma seta mental encontrará espaço. Nenhum ataque espiritual permanecerá, porque quem protege o meu caminho é o Senhor. E como diz o Salmo 1, o Senhor conhece o caminho dos justos. E se tu conheces, tu também guardas, proteges, cercas, livras e garantes segurança absoluta a quem escolhe viver debaixo da tua direção. Que hoje, Senhor, eu caminhe em paz, protegido, blindado, escondido na tua presença. Que nenhuma notícia ruim me abale, que nenhum levante das trevas me toque, que nenhum plano do adversário encontre espaço, e que onde quer que eu vá, tua presença vá comigo. Tua luz me cubra, teu favor me cerque, teus anjos me acompanhem, e que toda seta seja desviada, todo laço seja desfeito, e todo mal seja paralisado, porque quem anda contigo não teme o mal, não teme os ataques, não teme as sombras, porque o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu protetor, é aquele que conhece, cuida e guarda cada passo daqueles que são teus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença para declarar que hoje é dia de viver milagres, é dia de viver respostas sobrenaturais, é dia de contemplar o Teu favor sendo derramado sobre cada área da minha vida. Porque assim como o Salmo 1 declara, aquele que tem prazer na Tua palavra, aquele que escolhe caminhar na Tua presença, é como árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação certa, cuja folha não murcha e tudo o que fizer prosperará. E é baseado nessa palavra, Senhor, que eu me levanto agora para clamar pela manifestação dos Teus milagres, pela liberação das Tuas bênçãos, e pela concretização de tudo aquilo que o céu já escreveu ao meu respeito. Pai, que toda a área da minha vida comece agora a frutificar, que aquilo que parecia parado comece a se mover, que portas que estavam fechadas se abram,
Que respostas que estavam retidas sejam liberadas. Que toda a área onde havia escassez, limitação, bloqueio ou atraso receba agora a visitação poderosa da tua mão. Porque quem anda na tua presença não vive de escassez, não vive de migalhas, não vive de portas fechadas. Vive debaixo de favor, vive cercado de provisão, vive sustentado pela tua mão poderosa e carrega sobre si a marca da bênção que não se explica, que não se entende, que só se contempla, porque vem direto do trono do Deus vivo. Senhor, eu clamo, libera milagres financeiros. Que toda limitação que parecia impossível de ser vencida, todo ciclo de dívidas, de bloqueios financeiros, comece agora a ser quebrado. Que o teu favor se manifeste de forma tão clara, tão evidente, que até aqueles que não entendem os teus caminhos sejam obrigados a reconhecer que há algo sobrenatural acontecendo na minha vida. Que negócios se destravem, que oportunidades cheguem, que contratos sejam assinados, que vendas sejam liberadas, que portas sejam abertas, onde antes parecia não haver saída. Porque aquele que está plantado junto às tuas águas não seca, não murcha, não quebra, não para, não retrocede. E eu te peço também, Senhor, libera milagres na saúde. Que toda enfermidade, toda dor, todo diagnóstico contrário, todo laudo médico que tenta se levantar como sentença contra a minha vida ou contra alguém da minha casa, perca agora seu poder, que o teu Espírito Santo, que vivifica, que regenera, que restaura, passe agora sobre cada célula, sobre cada órgão, sobre cada sistema do meu corpo, trazendo vida onde havia morte, trazendo força onde havia fraqueza, trazendo restauração onde havia desgaste, trazendo cura onde os homens disseram que não havia mais solução. Porque o Deus que conhece o caminho dos justos é também o Deus que sara, que cura, que restaura e que levanta aquele que nele confia. E eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que estiver alinhado com a tua vontade para a minha vida, nenhuma força das trevas poderá impedir, nenhum bloqueio espiritual permanecerá, nenhum gigante ficará de pé, nenhuma resistência continuará de pé. Porque quem guarda o caminho dos justos é o Deus que abre portas, que libera milagres, que derruba muros, que rompe cadeias, que desfaz sentenças, que muda diagnósticos e que reescreve histórias para glorificar o teu nome. E eu declaro com fé que a partir deste dia eu verei portas se abrindo, respostas chegando, provisão transbordando, cura acontecendo, restauração se manifestando, vitória sendo liberada e testemunhos sendo gerados. Porque quem anda na tua presença, quem escolhe viver alinhado com a tua palavra, carrega sobre si a bênção que não se explica, que não se entende, que não se compara, porque é sobrenatural, é eterna, é liberada diretamente do céu. O Salmo 1 me lembra que existe uma diferença que o Senhor faz entre aqueles que te honram e aqueles que escolhem viver longe da tua presença. O Senhor conhece o caminho dos justos, e se conhece, então também ouve, também protege, também guia, também responde. E é por isso que eu te clamo, Senhor, não como quem fala ao vento, não como quem grita no vazio, mas como quem sabe que está sendo ouvido pelo Deus que governa os céus e a terra, que tem controle absoluto sobre todas as coisas, que sustenta e tudo pelo poder da sua palavra. Pai, eu te peço, ouve cada palavra que sai da minha boca hoje, que nenhum clamor passe despercebido, que nenhuma súplica se perca, que nenhuma oração fique retida, que os céus estejam abertos sobre mim, que as minhas palavras atravessem qualquer resistência, que cheguem diretamente ao teu trono, que sejam recebidas não apenas como pedidos, mas como sementes de fé plantadas na terra do impossível, esperando pela colheita sobrenatural que só o Senhor pode gerar. Senhor, ouve a minha oração quando eu clamo pela minha casa.
que todo espírito de divisão, de confusão, de contenda, de discórdia, que tenta se levantar para roubar a paz, para gerar brigas, para semear intrigas, seja agora repreendido, quebrado, dissipado e lançado fora. Que a tua voz fale mais alto do que qualquer ruído do inimigo. Que o teu espírito tome conta de cada ambiente, que a tua presença se instale em cada canto, que os teus anjos estejam posicionados em cada porta, em cada janela, em cada entrada, bloqueando toda tentativa do adversário de causar dano, de gerar conflito, de plantar tristeza, de espalhar cansaço, desânimo ou opressão. Pai, ouve a minha oração quando eu clamo pela minha mente. Que minha mente seja guardada como solo santo, blindada contra as setas inflamadas do maligno, protegida contra toda influência que tenta me desconectar da tua presença, que tenta me empurrar para a distração, para o cansaço, para a dúvida, para o desespero. Que toda voz que não vem de ti se cale, que toda mentira do inimigo seja agora desmascarada, anulada e destruída. Senhor, ouve a minha oração quando eu clamo pelos meus projetos. Que tudo aquilo que carrego nas minhas mãos, que tudo aquilo que tenho buscado construir, que cada semente que plantei em obediência, em fidelidade, em santidade, comece agora a dar frutos. Que nenhum espírito de atraso permaneça, que nenhuma resistência espiritual continue de pé, que nenhuma muralha fique levantada, que nenhuma barreira impeça o avanço, porque quando o Senhor ouve, o impossível se curva, as portas se abrem, os ventos contrários se calam, e a tua mão se estende para fazer o que ninguém mais pode fazer. Pai, ouve a minha oração quando eu clamo por força espiritual. Que eu não seja alguém que vive oscilando, que hoje crê e amanhã desanima, que hoje busca e amanhã se perde em distrações, que hoje ora e amanhã é vencido pelo cansaço, pela sobrecarga, pelo excesso de pressões deste mundo. Que eu seja constante na tua presença, que eu me fortaleça na tua palavra, que eu me alimente do teu espírito. Que cada tempo de oração seja uma construção no mundo espiritual, levantando muralhas de proteção, abrindo portas no invisível, movendo as estruturas do sobrenatural em meu favor. Deus, ouve a minha oração quando eu peço por respostas. Que aquilo que está travado comece a destravar, que aquilo que está pendente comece a se alinhar, que aquilo que parecia esquecido seja agora lembrado pelo céu, que respostas cheguem, que direções sejam claras, que sinais se manifestem, que portas certas sejam abertas e portas erradas sejam fechadas, que o teu Espírito sopre no meu ouvido aquilo que preciso ouvir, que o teu Espírito conduza os meus passos para onde preciso estar, que nada me desvie da rota, que nada me empurre para o caminho do erro, do atraso ou da destruição. E eu oro, Pai, crendo que cada palavra que sai da minha boca não está sendo ignorada. Porque o Deus que conhece o caminho dos justos é também o Deus que se inclina para ouvir os seus filhos. Que nenhum silêncio aparente me engane, que nenhuma demora aparente me faça duvidar. Porque enquanto eu oro, os céus trabalham. Enquanto eu clamo, os teus anjos se movem. Enquanto eu me coloco na brecha, o Senhor está alinhando, está quebrando cadeias, está movendo estruturas, está preparando aquilo que aos meus olhos parecia impossível. Pai, que os frutos da minha oração comecem a aparecer. Que aquilo que estava sendo construído no invisível se materialize no natural. Que as respostas que estavam sendo geradas no mundo espiritual cheguem às minhas mãos, que os milagres sejam visíveis, que as bênçãos sejam incontestáveis, que aquilo que o Senhor tem preparado para mim surpreenda não só a mim, mas a todos que estão à minha volta. Que até aqueles que não acreditavam, que duvidavam, que zombavam, sejam obrigados a reconhecer que o Senhor ouviu, respondeu e agiu em meu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Hoje eu me coloco diante da tua presença, não como quem chega fragilizado, não como quem se entrega ao cansaço, não como quem se curva diante das pressões deste mundo, mas como quem reconhece que em ti existe uma fonte inesgotável de força, de vida, de ânimo e de renovação. E é diante desse Deus que não falha, que não se cansa, que não se limita, que eu levanto a minha voz nesta manhã, declarando que a minha fé está sendo renovada, que as minhas forças estão sendo restauradas e que nenhum peso, nenhum desgaste, nenhuma sobrecarga terá poder sobre mim, porque o Senhor é aquele que sustenta, que fortalece, que levanta e que capacita os que escolhem caminhar na sua presença. O Salmo 1 declara que aquele que se alimenta da tua palavra, que escolhe se manter firme no caminho da retidão, é como árvore plantada junto às correntes de águas. E uma árvore assim não conhece secura, não conhece exaustão, não conhece esgotamento. Ela permanece forte, frutificando, crescendo, avançando, porque está conectada à fonte certa, à fonte que não se esgota, à fonte que jamais falha. E é assim que eu escolho viver, Senhor, enraizado em Ti, alimentado pela Tua presença, fortalecido pela Tua palavra, sustentado pelo Teu Espírito, guiado pela Tua mão, protegido pelo Teu amor e impulsionado pelo Teu poder. Senhor, eu rejeito agora toda sensação de fraqueza, todo cansaço acumulado, toda sobrecarga emocional, toda exaustão mental, todo peso espiritual que tenta me paralisar. Que tudo isso caia por terra agora. Que toda pressão que estava sobre os meus ombros se desfaça. Que todo sentimento de incapacidade, de insuficiência, de impotência seja agora destruído, porque eu não caminho na minha força, eu não avanço pelos meus próprios méritos, eu não sigo pelo que vejo, nem pelo que sinto. Eu sigo sustentado pela fé. E a minha fé não está nas circunstâncias, não está nos homens, não está nas notícias, não está nas estatísticas. A minha fé está firmada no Deus que nunca perde o controle, no Deus que conhece o caminho dos justos e que garante força para quem escolhe viver na sua presença. Pai, que hoje a tua presença seja combustível para a minha alma. Que onde havia desânimo, entre agora esperança. Que onde havia desgaste, entre agora renovação. Que onde havia fraqueza, entre agora fortalecimento espiritual. Que cada célula do meu corpo, que cada pensamento da minha mente, que cada sentimento do meu coração receba agora uma infusão de vida, de ânimo, de vigor e de força que só o teu Espírito pode gerar. Porque a minha fonte não é natural, minha fonte não é limitada, minha fonte não está neste mundo, a minha fonte é o Senhor. Deus, que eu não permita que os ventos das adversidades me derrubem, que eu não ceda à pressão dos problemas, que eu não me curve diante dos desafios, que eu não aceite o discurso do fracasso, que eu não dê ouvidos às vozes que dizem que não dá, que é impossível, que não tem mais jeito. Porque a minha força não vem do que eu vejo, ela vem do que eu creio. E eu creio que o Deus que sustenta o universo é o mesmo que segura os meus passos, é o mesmo que fortalece as minhas mãos, que renova os meus pés, que acende novamente a chama da fé dentro de mim, que sopra fôlego novo sobre a minha vida, que me levanta, que me impulsiona, que me faz atravessar o que aos olhos humanos seria intransponível. Senhor, que o teu Espírito sopre sobre mim agora. Que um vento de força, de vigor, de renovo me alcance. Que tudo aquilo que estava pesado, difícil, travado, cansativo, se transforme agora em leveza, em fluidez, em avanço. Que onde o inimigo dizia que eu não ia conseguir, eu consiga. Que onde muitos disseram que eu não teria força, eu avance.
Que onde tentaram me ver parado, caído, derrotado, eu seja visto de pé, crescendo, florescendo, avançando, porque quem me sustenta é o Deus que não conhece limites. É o Deus que conhece o caminho dos justos e que garante que aqueles que estão plantados nele jamais murcharão, jamais secarão, jamais serão destruídos. E eu declaro, Senhor, que hoje é dia de levantar a cabeça, de estender os ombros, de abrir os olhos espirituais e enxergar que maior é o que está comigo do que aquele que se levanta contra mim, que não há cansaço que permaneça, não há peso que não caia, não há opressão que não se quebre, não há barreira que não desmorone, não há gigante que não seja derrubado, quando a força que me move não vem de mim, mas vem do céu. Vem da tua presença, vem da tua palavra, vem do teu espírito, vem do Deus que conhece o caminho dos justos e que não permite que eles sejam abalados. Senhor, que hoje a minha fé seja renovada, que minha força seja restaurada, que meu espírito seja fortalecido, que meu ânimo seja multiplicado, que nenhuma circunstância natural tenha poder de definir meu estado espiritual, que nenhuma má notícia, que nenhuma adversidade, que nenhuma dificuldade, que nenhuma limitação me faça perder a esperança. Porque a minha esperança não está no que vejo, não está no que ouço, não está no que sinto. Minha esperança está em Ti, no Deus que me sustenta, que me levanta, que me fortalece, que me capacita, que me molda, que me guia, que me protege, que me guarda e que me leva além. E eu termino essa oração declarando que hoje é dia de recomeço, é dia de renovo, é dia de força multiplicada, é dia de fé restaurada, é dia de levantar, de avançar, de seguir, de permanecer, de frutificar e de prosperar. Porque eu estou plantado na presença do Deus vivo, e quem está plantado nele nunca será abalado, nunca será derrotado, nunca será destruído, porque o Senhor conhece o caminho dos justos e garante força, vitória, proteção e avanço para aqueles que confiam na sua palavra. O Salmo 1 não é apenas um texto poético. Ele é, na verdade, um mapa espiritual. Uma revelação clara que separa dois tipos de pessoas e dois tipos de destinos. De um lado, aqueles que escolhem viver alinhados com Deus, firmados na sua palavra, guiados pela verdade, e do outro, aqueles que desprezam a presença de Deus, que escolhem andar segundo os seus próprios desejos, suas vontades e seus próprios conselhos. E logo nos primeiros versículos, Deus deixa claro que a felicidade, a proteção e a vitória não estão no caminho da maioria, não estão no caminho fácil, não estão nas escolhas comuns deste mundo. Elas estão em viver separado, consagrado, focado, intencional, alinhado com o que vem do alto. O Salmo 1 afirma: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso não significa perfeição, mas decisão. Decidir diariamente não se contaminar com o que desagrada a Deus, não aceitar viver baseado em padrões quebrados, distorcidos e vazios. O texto também traz uma promessa poderosa e muito clara. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa não é uma religiosidade pesada, não é um fardo, não é uma cobrança, mas uma revelação de que quem faz de Deus a sua fonte diária encontra equilíbrio, encontra estabilidade, encontra força, encontra direção, encontra segurança. É viver como uma árvore plantada junto às correntes de águas, nutrida diretamente da fonte que nunca seca. E olha que extraordinário, a árvore não depende da chuva, do clima, das estações, dos ventos. Ela depende da fonte.
Assim é aquele que escolhe caminhar com Deus, ainda que ao redor tudo esteja seco, tudo pareça difícil, tudo esteja desmoronando. Aquele que está conectado à presença do Senhor continua firme, continua frutificando, continua crescendo, continua prosperando, continua avançando, porque sua força não vem do que está fora, sua força vem do que está dentro, da presença de Deus. O Salmo 1 também deixa algo muito claro e inegociável. Tudo quanto fizer, ele prosperará. Isso não significa ausência de lutas, isso não significa que não haverá desafios, mas significa que quem anda com Deus não caminha em círculos, não perde tempo com caminhos errados, não desperdiça energia com alianças quebradas, com conselhos errados, com ambientes tóxicos. Deus abençoa o caminho do justo, Deus faz prosperar a obra das mãos daqueles que escolhem andar alinhados com a sua palavra. E então vem o alerta, tão forte quanto a promessa. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Toda construção fora da presença de Deus é temporária, é frágil, é instável. Pode até parecer forte por um tempo, pode até parecer bem-sucedida aos olhos humanos, mas mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que não tem raiz na verdade, tudo aquilo que não está firmado em Deus, simplesmente desmorona, desaparece, não permanece. Por isso, o Salmo 1 termina com uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Isso não é só sobre o futuro eterno, isso é sobre hoje, agora, sobre o caminho diário, sobre as escolhas que você faz, sobre onde você firma os seus pés, onde você planta suas sementes, onde você deposita sua fé, seus sonhos, seus projetos, sua vida. Deus vê, Deus sabe. Deus conhece quem anda na luz, quem escolhe permanecer, quem prefere a fidelidade do que os atalhos, quem valoriza mais a presença dele do que qualquer proposta deste mundo. E para estes, há proteção, há livramento, há força, há provisão, há milagre, há vitória. E há um caminho onde a bênção de Deus não é ocasional, não é esporádica, não é eventual. Ela se torna constante, permanente, presente. O Salmo 1 não é apenas uma leitura. Ele é uma escolha. É Deus perguntando todos os dias: em qual caminho você vai andar? Na rota da luz, da bênção, da proteção e da vitória? Ou na rota da palha, que o vento leva, que não permanece, que desaparece? E a resposta está nas tuas mãos. Escolha ser árvore plantada, escolha viver na fonte, escolha permanecer na presença de Deus, porque quem está plantado nele não se abala, não se quebra, não se perde. Permanece, floresce, frutifica e prospera, porque Deus conhece, guarda, protege e honra o caminho dos justos.